Então a vontade de comer açúcar, ela se tornou mais forte do que o teu poder de controlar. Eu sempre repito, quando eu falo isso com meus pacientes, eu acho uma frase bem legal, acho que até ela descreve bem isso que eu estou falando, que é o seguinte, olha, se as drogas, de modo geral, até onde se inclui também o açúcar nessas drogas, não alterassem de alguma forma o funcionamento do cérebro a ponto de desejá-las mais do que tudo, elas não teriam o tempo que precisam para poder destruir teu corpo. Então o açúcar ele tem que alterar de alguma maneira o funcionamento do teu cérebro para ele te tornar, digamos assim, dependente do consumo dessa substância, para ele ter tempo de engordar, ter tempo de desenvolver diabetes e a partir das inúmeras doenças que ele causa. Então, a dependência do açúcar não é assim, ah não, o gordinho é safado que come açúcar, não consegue se controlar, não. Quem come muito açúcar, a necessidade de ficar ingerindo ele constantemente é uma coisa totalmente química. É uma coisa que envolve o funcionamento do cérebro e não é uma questão de controle, de sacanagem, de querer ou não querer, ou ser safado, não é. É uma coisa cerebral e uma coisa química. Aí a pergunta que vem depois é o seguinte: bom, eu como açúcar, eu não consigo controlar muito bem o consumo de açúcar, eu entendi que provavelmente tem alguma alteração química no meu cérebro, mas é possível reverter essa alteração química? Geralmente sim, mas às vezes as pessoas já comeram tanto açúcar que chega num ponto que o cérebro entrou num processo de aprendizagem. O que quer dizer esse processo de aprendizagem? Inclusive, estou falando depois no vídeo do YouTube que eu vou fazer. Eu vou botar os trabalhos que ilustram melhor o que eu estou falando, que tem trabalho que mostra isso aí, que testaram em cérebros de camundongos e viram que faz uma alteração no cérebro que a gente chama de aprendizagem. Então, o que é essa alteração? O açúcar, em grandes quantidades, ele acaba modificando os circuitos neuronais do cérebro e no sistema límbico, que é o centro de prazer e de recompensa, e inclusive ele pode alterar a anatomia do cérebro. Então a gente consegue perceber assim, olha, que açúcar é uma coisa que não deve se comer. Por quê? Porque é um veneno, é uma substância altamente viciante e se tu come em grande quantidade, ele tem o potencial de alterar o funcionamento do teu cérebro para te tornar cada vez mais dependente, cada vez comer mais açúcar, cada vez ficar mais gordo e cada vez ficar mais doente. Tem um estudo bem legal de 2007, que também eu vou botar depois a referência no vídeo do YouTube para quem quiser ver, que ele faz uma comparação entre, em ratos, o consumo de açúcar e o consumo de cocaína. Então eles viram que os ratos, quando eles consumiam açúcar, eles tinham uma sensação de prazer muito maior, ou seja, ativavam com muito mais intensidade o sistema límbico do que os ratos que consumiam cocaína. Então, a cocaína é uma droga proibida, o açúcar é uma droga muitas vezes até estimulada, porque os governos permitem que se façam propagandas a rodo de alimentos que têm açúcar, só que para o funcionamento do cérebro, para a dependência do cérebro, o açúcar ele funciona de uma maneira mais danosa do que a cocaína, porque ele gera uma dependência muito maior, ele altera de uma maneira muito mais potente a química cerebral e torna as pessoas muito mais dependentes do consumo de açúcar. Todos esses trabalhos depois, para quem tiver interesse, pode logo em seguida agora, não sei se é semana que vem ou na outra, eu vou botar o vídeo no YouTube que daí tá bem mais completinho, inclusive para quem quiser ver essa questão da anatomia cerebral, que é um pouco mais complexa, vai estar lá de uma maneira mais clara para vocês poderem olharem. Eu vi que deixa eu ver a pergunta aqui. Ó, quem quiser pode perguntar. Que eu estou procurando aqui perguntar. Ó, mas nós conseguimos controlar essa ansiedade? Não, é isso que eu estou falando. Então a ansiedade ela é gerada porque tem um desarranjo químico no cérebro e a maneira para começar a fazer é como qualquer desintoxicação.
tu não consegue nenhum tipo de medicamento ou nenhum tipo de substância que gera algum tipo de dependência cerebral de uma hora para outra tu esquecer. Isso é progressivo, é com tentativa, é reduzindo aos poucos, até porque se tu não fizer, cada vez mais tu vai alterar o funcionamento do teu cérebro, inclusive, como eu falei, tu pode acabar alterando a anatomia do cérebro, isso vai te gerar um problema muito maior no futuro, porque inevitavelmente comendo açúcar e sendo independente do açúcar, tu vai acabar engordando, vai acabar desenvolvendo doença metabólica e doenças vasculares e por aí vai. Aliás, eu já falei e falo bastante sobre a relação entre doenças metabólicas tipo diabetes e doenças vasculares, que é o índice de derrame cerebral ou de infarto cardíaco é extremamente elevado em pessoas que têm diabetes. Por quê? Porque a diabetes ela influencia diretamente no vaso sanguíneo e na circulação e acaba gerando entupimento ou extravasamento de sangue. Então, se a gente perceber que não faz associação, o açúcar a longo prazo ele é um dos maiores causadores de doenças, porque ele vai gerando uma cascata de doenças que vão acabar levando a doenças mais graves e geralmente ou que deixam com sérios déficits ou acabam matando as pessoas. Então tem que, de uma hora para o mais cedo possível, brecar o consumo de açúcar, até porque é difícil a gente conseguir fazer esse tipo de associação ou levar em consideração, faz mal, tal, vou engordar um pouco, de repente eu vou ter diabetes no futuro se eu tiver azar e tiver alguma na família alguém com diabetes. Só que não, o açúcar ele é o ponto de partida para várias doenças que são no futuro muito graves e que é as maiores causas de morte nas pessoas. E as pessoas não se dão conta disso. Vou comer um pouquinho de açúcar e não vai dar nada. Um pouquinho não vai fazer mal. Um pouquinho... Não. Ele mexe na questão cerebral. Ele gera dependência. Então isso já é uma coisa que a gente tem que abrir os olhos. Por que uma substância gera dependência em mim? Porque ela quer, de alguma maneira, causar algum tipo de mal. Porque se ela não gerasse dependência, tu não ia comer. É ruim, engorda, gera diabetes, eu vou parar de comer. Então ela tem que te forçar a comer ela para poder acabar desenvolvendo as doenças mais adiante. Então tem que, o quanto antes, reduzir o consumo de açúcar até eliminar por completo. E o açúcar ainda é mais difícil, porque eu falei a questão das propagandas, isso aí também não é muito regulado. Então tem até uma associação, por exemplo, a pessoa, vamos fazer uma associação rapidinha com cigarro para vocês entenderem melhor. A pessoa tinha o costume de fumar cigarro no trabalho. Então ela tenta parar de fumar o cigarro e toda vez que ela volta no trabalho, ela acaba se lembrando do cigarro. Então ela tem uma vontade de fumar o cigarro. Isso é um tipo de reflexo também que acontece por causa da função cerebral, porque o cérebro se lembra daquele momento e naquele momento que ele se lembra, ele dispara a vontade da pessoa fumar. E o açúcar é mais complicado por quê? Porque não é só simplesmente no trabalho ou em algum lugar específico que tu comia açúcar. O açúcar, tu olha uma propaganda de televisão, por exemplo, que tem de refrigerante, que tem de doce, que tem esse tipo de coisa. Qualquer lugar que tu tá, ele fica te lembrando da vontade que tu tem de comer de açúcar. Então, as propagandas elas ficam disparando continuamente esse reflexo cerebral de ter vontade de comer açúcar. Então, tu para de comer, mas o tempo todo, de alguma maneira, tu acaba sendo influenciado para ter vontade de comer. Então isso é uma coisa muito complicada tu conseguir desvincular. E como ele não mata de um dia para o outro, não gera uma doença de um dia para o outro, as pessoas meio que desconsideram isso, não dão muita bola para isso, só que a longo prazo o açúcar é sem dúvida o maior veneno que as pessoas comem hoje em dia. Então, quanto antes a gente parar de comer, melhor vai ser. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Podem ficar à vontade. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Todos os nomes depois, então, pessoal, eu botei que agora fica meio falado assim, mas todos os nomes que eu falei eu vou botar depois no vídeo de uma maneira mais detalhada no YouTube, vai ficar mais fácil para entender, até com umas ilustrações, umas animações eu vou fazer, para tornar mais fácil entender essa questão do açúcar e do cérebro. Então, pense da seguinte maneira: engordar, desenvolver doença metabólica, ter derrame, ter AVC, é só a consequência de comer açúcar. O grande problema do açúcar está vinculado com o cérebro. Por quê? Porque ele age no teu cérebro
alterando a função química do cérebro e gerando uma dependência cerebral que tu fica com vontade e querendo o tempo todo estimular o teu centro de prazer com açúcar. Então a gente tem que conseguir reverter isso aí, tem que conseguir, digamos assim, limpar o cérebro para conseguir, a partir daí, evitar doenças futuras, principalmente doenças graves como AVC, diabetes e infarto cardíaco. Nenhuma pergunta mais, pessoal? Então era essa a mensagem de hoje aí. Tá, eu acho que na outra semana ou na próxima eu vou botar esse vídeo aí, quem tiver interesse, eu deixo anunciado ali, quem tiver interesse pode olhar que vai estar bem legal e vai esclarecer de uma maneira de repente mais didática isso que eu falei hoje com vocês. Tá, pessoal? Então era isso aí. Um abraço para todos aí e boa noite.